precioso. Queridos, abra sua Bíblia para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Vamos pensar hoje um pouco sobre missões, uma visão crescente. Missões, uma visão crescente. Romanos, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. Irmão Luiz, por gentileza, senta com Augusto, você é um amigo nosso, querido, que nos visita hoje. Romanos 1, verso 15. Eu vou ler também o 14 de Romanos, capítulo 1. Verso 14 diz o apóstolo Paulo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, tão marcante em nossa vida, esse tempo de culto, esse tempo de adoração. Obrigado por nos ter trazido hoje aqui, hoje à noite. É uma bênção nos reunir como igreja do Senhor. Ó Pai, fale ao nosso coração, ajuda-nos a crescer em nossa visão missionária da obra que é a obra do Teu coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós temos a alegria, como igreja local, de ser uma igreja envolvida em missões. Eu creio que isso é um privilégio nosso, mesmo uma igreja de pequeno porte, mas é uma igreja que tem um coração missionário. E isso tem feito toda a diferença em nossa vida como igreja do Senhor. Não tenha dúvida, meus amados irmãos, que Deus se compraz, Deus tem prazer, Deus tem alegria com este perfil de igreja. Uma igreja que tem os seus olhos para a obra missionária. E o nosso envolvimento em missões é através de oração, é uma igreja que ora por missões. Nós temos em nossa lista de oração os nomes de cada um dos nossos missionários. E quartas-feiras, uma sim, uma não, a gente sempre está lembrando dos nossos missionários. E eu creio que os irmãos oram em casa pelos nossos missionários. Nós também investimos em missões através de recurso financeiro. Mas o desejo de Deus, irmãos, que a visão missionária ela sempre seja uma visão crescente. Perfeito? Esse é o desejo de Deus, que nós nunca venhamos nos acomodar, nos sentir por satisfeito por aquilo que já fazemos por missões. Eu creio que sempre podemos fazer mais pela obra missionária. E por que esse pensamento? Porque missões, meus amados irmãos, não tem a ver conosco. Certo? Missões têm a ver com Deus. Ele é o Senhor missões. E nós fazemos missões através dele. E missões é pela fé. E então, tendo essa premissa, sempre podemos fazer mais. Porque é de Deus. É obra de Deus, é o agir de Deus no meu coração para investir em missões. É o agir de Deus no coração da igreja.
e nós não podemos mensurar o agir e o trabalhar de Deus em nosso coração. Amém? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de igrejas que tiveram missões como uma obra crescente. Nós poderíamos falar da igreja em Tessalônica. Abra sua Bíblia lá e veja como a obra de missões dessa igreja, o testemunho dessa igreja foi um testemunho crescente e serve de exemplo para nós. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, verso 8. Abra sua Bíblia lá. Verso 7, Paulo vai dizer em sua carta a esta igreja: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós, olha que lindo, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, o testemunho dessa igreja, o amor dela para com o Senhor e para com a obra se espalhou. Era uma missão crescente e envolvente. Mais e mais a igreja ia se envolvendo no trabalho de amor àqueles que estavam sem Cristo Jesus. Agora, o que Deus quer, irmãos, que nós venhamos entender mais sobre missões para que nós venhamos crescer mais e mais nessa visão. O que Deus quer que nós entendamos mais. Porque conforme nós entendemos, mais nós crescemos a nossa visão missionária. Eu quero dar para os irmãos algumas verdades acerca do que Deus quer que entendamos. Primeiramente, que missões é para as nações, e essa missões para nações seja clara e aceita para todos. Devemos entender que missões é para as nações. Nós fomos chamados para as nações. Se olha essa igreja aqui em Borda da Mata, mas esta igreja, ela foi chamada para espalhar o evangelho às nações. A visão dela é extraordinária, é grande. A visão do Senhor para ela são as nações. Segundo, missões é considerada a responsabilidade de todos os cristãos. Não é apenas de um grupo, mas precisamos entender que todo o cristão, todos devem estar envolvidos em missões de alguma forma. Precisamos crescer nisso. Terceiro, os membros veem missões como um trabalho conjunto da igreja. Não é um trabalho pessoal, individual. Não. É um trabalho conjunto de toda a igreja do Senhor. O coração de missões não deve estar apenas no Lucas, no pastor, deve estar em você. Cada um de nós devemos ter esse coração missionário. Devemos crescer nisso. Quarto, considerar missões o ministério central da igreja. Missões não pode ser um ministério, mais um ministério. Não, missões tem que ser o ministério central, aonde toda a nossa atenção e esforço deve ser voltado para isso. Porque para isso, para esta missão, Deus nos chamou. Quinto, a oferta para missões deve ser feita com uma alegria e uma parte importante dos recursos da igreja. Eu creio que a maior parte, nós não chegamos aí ainda, mas um dia vamos chegar para a glória do Senhor. Que a maior parte dos recursos dessa igreja vai ser investida em missões, na obra, para que almas sejam salvas, para que missionários sejam sustentados. Não podemos
dar a missões apenas um terço ou um quarto, mas a parte mais importante para missões. Sexto, o relacionamento com os nossos missionários deve ser profundo, sérios e duradouros. O relacionamento da igreja com os missionários não é só de enviar ofertas para ele. Os missionários, eles devem, o desejo de Deus, que eles se tornem mais e mais próximos de nós. Como companheiros de ministério, nós devemos estar profundamente envolvidos nas suas necessidades, lutas e aflições. E, ultimamente, os membros devem valorizar missões a ponto de alguns desejarem deixar para trás sua vida atual e serem enviados pela igreja. Meus irmãos, nós devemos crescer nisso. Missões têm que ser para nós tão inspiradora. A maneira como nós valorizamos, a maneira como nós tratamos missões na igreja, ela deve ser tão inspiradora que as pessoas, que os crentes, que os nossos jovens possam dizer: eu quero isso para a minha vida. Eu quero deixar o meu trabalho e ir para missões. Porque missões brilham nos olhos da igreja. E quando missões brilham nos olhos da igreja, vai falar no coração de jovem como Henrique, como Enzo, como qualquer um de nós, que pode a qualquer momento ser chamado pelo Senhor e enviado para o campo missionário. Mas a igreja precisa amar missões, viver missões, respirar missões, a tal ponto que nós venhamos inspirar outros a deixar a sua causa, a sua vida e falar: pastor, eu quero ser um missionário. Porque a igreja trouxe uma grande impressão sobre missões. Então Deus quer que cresçamos nesse entendimento da obra missionária. Amém, meus irmãos? Deus quer que nós venhamos ser crescentes e envolventes em missões. Fazemos? Mas podemos avançar e fazer mais para a glória do Senhor. Amém? Muito bem, hoje à noite eu gostaria de considerar com os irmãos como podemos fazer missões uma obra crescente no nosso meio. Como podemos melhorar a obra missionária como igreja do Senhor? Primeiramente, irmãos, considerando o que é mais importante. Quando nós consideramos o que é mais importante, a nossa visão missionária vai crescer, tende a crescer. Eu não sei quantos dos irmãos já ficaram em dúvida sobre o combustível que deveria colocar no carro. Eu lembro uma vez que nós fomos para o Pará fazer o casamento de Denilson e Nayara, 2 jovens lá da Igreja Batista Independente de Benevides. Marcelo foi conosco, foi a primeira vez que Marcelo voou e foi até o Belém do Pará. Eu lembro que nós chegamos lá, locamos um carro, porque nós íamos passar alguns dias lá. E pegamos o carro, no meu nome, saímos e tinha que abastecer o carro. Quando chegou no posto, falei: meu pai, que combustível esse carro leva, né? Será que é flex? Será que é só gasolina? Será que é só álcool? Aí começa eu a descer e o frentista a cheirar, né? a boca do tanque para poder saber qual combustível aquele carro levaria. Porque não adiantava ser um carro bom. Se eu colocasse o combustível errado, seria uma tragédia. Me faz lembrar de um missionário e pastor chamado Andy Johnson. Andy Johnson morava na Turquia e uma vez sua sogra, o seu sogro foi visitar ele. E ele, muito alegre, então, decidiu levar o seu sogro e a sua sogra para visitar as ruínas da cidade de Éfeso. E ele diz no seu relato que ele locou um carro muito bom para andar na Turquia com este carro.
E quando ele chega no posto de gasolina, ele tinha consciência de que o carro era gasolina. Ele sabia que era gasolina. Mas quando ele chega no posto, o turco ali, o frentista, perguntou para ele: benzim ou motorim? Benzim ou motorim? E ele não sabia o que aquele homem estava falando. Benzim era gasolina. E motorim era óleo diesel em turco. E naquele momento ele ficou pensando, ou ele olhava para o dicionário, né? O dicionário não, para consultar o dicionário turco, ou ele então ia até a bico da bomba para cheirar se de fato era gasolina. E ele conta na história de que o turco ficou brincando com ele, benzim ou motorim, gasolina ou diesel. E logo depois ele descobre que de fato o que o carro precisava era de benzim, que era gasolina. Meus irmãos, por que eu estou contando isso? Porque para abastecer o nosso amor por missões, o primeiro passo é o combustível adequado. Para abastecer o nosso amor por missões, para nós crescermos na visão missionária, o primeiro passo é colocarmos o combustível adequado. E o cerne da missão que glorifica a Deus começa com o principal combustível, que é a alegria do Evangelho. O principal combustível para realizarmos missões é a alegria no Evangelho. Nós precisamos estar entusiasmados com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos estimar o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo o fato de Deus ter enviado o seu próprio Filho para morrer e para salvar pecadores como eu e você. Nós precisamos amar. Nós precisamos, Henrique, dar valor o que Cristo fez por você e por mim e por nós no Evangelho. Os irmãos entendem? As igrejas, elas não farão nenhum esforço para recomendar o Evangelho enquanto não apreciarem o Evangelho profundamente. Como você vai encomendar uma mensagem que você não aprecia? Como você vai investir em algo se não é algo que você valoriza, algo importante? Então, o combustível adequado era nós nunca esquecermos do valor do Evangelho. E o que é o Evangelho? Se eu perguntasse para você hoje, o que é o Evangelho, pastor? O Evangelho são as boas novas sobre o que Deus fez pelos pecadores, pelo intermédio de Jesus Cristo. O Evangelho é a única mensagem que pode salvar do inferno pecadores como eu e você. Não tem outra mensagem que pode livrar o homem da condenação do inferno do que o Evangelho. E nós precisamos nos maravilhar com esta mensagem, única mensagem que transforma vidas. O Evangelho bíblico começa com Deus, que criou todas as coisas por sua palavra. Deus criou o homem e a mulher e deu a eles tudo, para desfrutar e dominar em liberdade. Mas Deus deu uma única restrição a ele, que eles não deveriam comer de uma árvore em particular, lá no Éden. Todavia, o inimigo de Deus entrou no jardim, tentou e fez com que o homem pecasse. Eles não deram crédito à instrução de Deus. Pelo contrário, deram os ouvidos às falsas promessas de Satanás. E a partir de então, daquele dia,
é que os homens têm feito. Tendo em vista que Deus é bom e justo, Ele vai punir o pecado. Ele tem que punir, porque o homem desobedeceu. O homem quebrou as regras. E nós precisamos lembrar de que Deus é bom, mas Ele também é justo. Mas há algo mais sobre Deus. Ele é juiz justo. E o homem rebelou-se contra Deus. E ele merece a severa punição de Deus, com duração eterna. Ele merece. Nós merecemos sofrer no inferno o castigo eterno e consciente sobre a ira de Deus. É isso que todo homem merece, é isso que eu mereço, é isso que nós merecemos. Porém, em seu amor e sabedoria incalculável, queridos, Deus tinha um plano para punir o pecado e dessa forma ser um justo juiz. Porém, Deus tinha um plano para perdoar o pecado, ou pecadores como você e eu, e mostrar misericórdia. Qual era o seu plano? Ele fez isso enviando o seu Filho, igualmente eterno, igualmente divino, para assumir a forma humana. Uma vida perfeita, sem pecado, mas que voluntariamente assumiu o lugar dos pecadores. Ao ser pregado numa cruz de madeira, ele suportou toda a força da ira de Deus Todo-Poderoso. Toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo. O que o nosso pecado merecia ou merece por toda a eternidade, Cristo tomou sobre si. E o alto sacrifício dele na cruz absorveu o castigo merecido por cada pecador ou cada pessoa que olha para ele e confia nele. Deus aceitou então o sacrifício do seu Filho, Jesus. De que forma ele aceitou? Ressuscitando dentre os mortos. E este Jesus, que hoje se encontra vivo, ele ordena a todos, de todos os lugares, que se afastem dos seus pecados e confiem nele. E esse Jesus promete perdão dos seus pecados. E esse Jesus nos promete que quando nos arrependemos e confiamos nele, Sidney, entregamos a nossa vida a ele, ele nos garante a salvação eterna. E uma eternidade, uma vida de paz e segurança com Ele para toda a eternidade. Isso é o Evangelho, esse é o Evangelho, essa é a mensagem que deve dominar o nosso coração, essa é a mensagem que deve fazer os nossos olhos brilhar. É a mensagem que salva, é a mensagem que transforma. Esta é a verdade estimada por Paulo. Quando Paulo escreveu aquelas palavras no início da mensagem hoje, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por que Paulo passou o que ele passou para realizar missões? Sabe por que Paulo crescia em missões? Porque ele era entusiasmado com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aquecia o coração daquele homem. Era o combustível, e deve ser o combustível para nós como igreja local. Amém, meus irmãos? Não perca o brilho do Evangelho. Ame o Evangelho. A paixão de fazer missões no mundo inteiro vem com uma implicação bíblica do Evangelho, daquilo que entendemos do Evangelho, o seu valor, o seu poder. Precisamos nos maravilhar com o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Assim, missões para nós vai se tornar algo glorioso e crescente para a glória do Senhor. Então, qual é o combustível certo? Não é os perdidos. Não são aqueles que precisam de Cristo. É o poder do Evangelho. Porque precisamos crescer em missões, porque nós temos uma mensagem de salvação, de transformação, de libertação. Esse é o combustível certo. É isso que nos motiva. É isso que nos faz, pastor, eu quero fazer mais por missões. Eu quero investir mais. Porque nós não investimos numa mensagem falha e fraca. Nós investimos numa mensagem que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos encoraje a amar mais e mais o Evangelho. Em segundo lugar, e caminhando para o final da mensagem, pensando sobre maneiras que devem nos aquecer, fazer-nos crescer na visão missionária. Primeiramente, colocando o primeiro em primeiro lugar. Colocando aquilo que é importante, dando importância ao que é importante, o Evangelho. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos considerar os princípios bíblicos de missões, ou para missões. Há vários princípios bíblicos para missões, mas eu quero destacar dois hoje à noite, e esses dois princípios devem fazer cada um de nós a nos envolvermos mais e mais na obra missionária. Dois principais princípios para missões. O primeiro princípio, irmãos, é que missão de missões é essencialmente espiritual. A missão de missões é essencialmente espiritual. É lógico, sem sombra de dúvida, que, meus queridos irmãos, que como igreja, como cristão que somos, nós nos importamos com o sofrimento humano. Sim ou não? E quando eu digo sofrimento humano, eu estou falando de sofrimento temporais. Eu estou falando de assistência material. E nós vimos esta prática, sim ou não, nas igrejas primitivas. Nós vimos esta prática na igreja de Atos, dando auxílio às viúvas. Nós vemos as igrejas em Corinto e outras igrejas juntando os donativos para os santos que estavam em Jerusalém. Há na igreja, sim, irmãos Zizi, e deve haver essa missão, esse foco de aliviar o sofrimento temporais das pessoas. Mas missões se importa sobretudo o terrível sofrimento eterno das pessoas. Perfeito? Isso é um princípio de missões. É a convicção de que o sofrimento no inferno é mais pernicioso do que todo sofrimento humano. É a convicção de que todo sofrimento humano não se compara com uma eternidade sem Cristo. Então, a visão de missão, ela é espiritual, sobretudo espiritual. Há um propósito pelo qual Cristo nos confiou o Evangelho. Qual é o propósito? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 1,15 e veja o propósito. 1 Timóteo 1,15, há um propósito pelo qual Cristo nos confiou o Evangelho. Ou Deus nos confiou o Evangelho. Qual é o propósito? Diz assim, 1 Timóteo 1,15, quantos achou? Diga amém. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Essa é a mensagem que Cristo nos confiou. A demanda do Evangelho é a salvação do homem perdido. E nós devemos ser guiados pela visão do apóstolo João em Apocalipse 7. Abra sua Bíblia lá e veja a visão de João. Apocalipse 7, verso 9 e verso 10. Nós devemos ser guiados e encorajados por esta visão de João. Versículo 7, capítulo 7, versículo 9 e 10 de Apocalipse vai nos dizer: depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao vosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esta é a visão que nós devemos ser guiados. É a visão, meus amados irmãos, de fazer discípulos de todos os povos, línguas e nações, pelo sangue do Cordeiro. Aquele que pode purificar o pecado de todas as pessoas que creem nele. Essa é a missão. A nossa missão é uma missão sublime. A nossa missão é uma missão perene. Ela é espiritual. Ela é gloriosa. Nós tratamos com aquilo que tem de mais valor no homem: a sua eternidade. Aonde ele irá passar a eternidade? Nós atendemos às necessidades eternas do homem através do Evangelho. É isso. Algumas pessoas ou algumas agências missionárias, os irmãos talvez conheçam, ou muitos focos missionários têm o seu foco principal, muitas vezes, nas boas obras. Para que essas boas obras possam contribuir para que o Evangelho possa chegar. Mas, historicamente, aquelas igrejas ou aquela missão que tem o aspecto mais espiritual, ou seja, tem o aspecto mais de salvação de almas, historicamente são as missões e as igrejas que têm mais feito benefício social. Olha que coisa! Aqueles que têm o foco na salvação é o que tem feito mais por ação social do que aquela missão que tem o foco único e exclusivamente, ou usa a ação social para ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Então, queridos, esse deve ser o nosso objetivo mais importante. Esse deve ser a alegria pela qual trabalhamos para a obra do Senhor, pela qual investimos em missões. Qual é? Para que mais um possa estar na glória conosco. Amém? Para que mais um possa estar conosco. Para que mais um possa compor aquela multidão de povos, línguas e nações que estão diante do Cordeiro e dando glórias ao Cordeiro. Essa é a nossa missão. O hino 517 diz que de todas as tribos irão chegar, um a um, na eterna mansão para ali morar. Sim, um a um, vestidos de trajes celestiais, bem longe do mundo e dos tristes ais, desfrutam com Cristo a perfeita paz, gozando uma vida que satisfaz. No eterno lar, querido lar, eis-los entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sim, um a um. Esse é o nosso objetivo. É que mais um possa entrar. Louvado seja Deus.
Essa é uma visão sublime, é uma visão gloriosa. Cada vez que nós investimos em missões, nós temos a certeza que mais um está recebendo do Evangelho de Cristo. É por isso que a nossa visão deve ser crescente. E, amados irmãos, o que for inferior a isso, não é digno daquele que veio para salvar os pecadores. Somente uma visão que leva o homem à eternidade, à glória celestial. Eu quero encerrar hoje à noite dando um último princípio, não menos importante, de missões. O primeiro princípio é o fato de que missões é essencialmente espiritual. Nós mexemos com almas, mexemos com vidas. Que honra! Nós valorizamos e devemos valorizar os médicos, né? Os médicos são tão importantes, homens e mulheres que cuidam de vidas, curam através da medicina. Mas eu quero lhe dizer algo, que o nosso trabalho, escute bem, queridos, escute bem isso, de certa forma, é muito mais relevante e importante do que a medicina, do que os médicos. Os médicos irão cuidar do homem aqui, pode dar o paliativo para que a sua vida viva mais um pouco, tenha um pouquinho mais de vida. Mas aquela pessoa partir sem Jesus, ela vai para o inferno. Mas nós, como Igreja de Cristo, nós não tratamos de algo passageiro. Nossa missão não é dar cura física. Nossa missão é cuidar da alma eterna. Que coisa linda, que coisa preciosa, irmãos. Em saber de que está nas tuas mãos, talvez o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu companheiro. De que Deus tem te dado a oportunidade dela ir para o céu. E talvez você seja a única pessoa que possa falar para ela, ou que Deus chamou para testemunhar do Evangelho, para que um dia ela possa estar diante e estar no céu com essa multidão. Que Deus nos encoraje a falar de Jesus. Ultimamente, meus irmãos, a missões pertence a Deus e é para a sua glória. Fato é, meus irmãos, que Deus quer ser glorificado ao mostrar que missões pertence a Ele e que o seu poder sustenta missões. Deus quer ser glorificado ao mostrar que missões pertence a Ele e que seu poder a sustenta. E Ele assim o faz, por amor ao que Ele mais ama em todo o universo. Ele sustenta e se importa por missões, por amor ao que Ele mais ama no universo. Vamos ver o que Deus mais ama? Abra sua Bíblia em Isaías 48, 9. Isaías 48, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Nos mostra o que Deus mais ama em todo o universo. Quantos acharam Isaías 48, 9 até 11? Diga amém. Verso 9 diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, por amor da minha honra, me conterei ou me refrearei para contigo, para que não te venha cortar ou para que não te venha exterminar. Verso 10: eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Verso 11: por amor de mim,
o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outros. Meus amados irmãos, a missão de redenção do mundo é fundamentalmente interesse de Deus. Porque tudo o que Ele faz é por amor do seu nome, é por amor da sua honra, é por amor da sua glória, é por amor de si mesmo. Louvado seja Deus. Deus se importa com o modo em que missões avança, pois Ele não dará sua glória a outro. Seu desejo é ser glorificado em missões. E a confiança que temos em missões e a nossa alegria na salvação do perdido vem do fato de saber que a missão de misericórdia e de graça de Deus tem a origem do seu desejo de ser glorificado. Vocês entendem isso? A confiança que nós temos em missões e a nossa alegria na salvação do homem vem do fato de saber que a missão de misericórdia e de graça de Deus tem origem no fato dele querer e ser glorificado. Porque Deus faz missões, porque Deus salva o perdido, porque Deus chamou a sua igreja para realizar missões, por amor a si, por amor à sua glória, por amor ao seu nome, para que Ele seja glorificado. E quando nós pensamos nisso, isso é encorajador. Por que é encorajador? Porque enquanto Deus se importar com a sua glória, enquanto Deus continuar empenhado em obter glória, Ele vai continuar mostrando misericórdia ao pecador. E todo aquele que confia nele está seguro. E a sua missão nunca falhará. Não vai falhar. Porque ele recebe glória. Isso significa o quê? Que todo empreendimento de missões tem os seus resultados certos e definidos. Porque por trás de tudo está a glória do Senhor. Nós nos envolvemos em missões, porque por trás de tudo, Deus salva o homem, Deus usa nossas vidas, porque Ele quer ser glorificado. E o resultado é certo. Jesus disse: quem crer e for batizado, será salvo. Quando Ele diz isso, Ele está nos dizendo que vai haver aqueles que irão crer, e vai haver aqueles que serão batizados. Por quê? Porque missões pertencem a Deus. Ele sustenta e Ele recebe glória através de missões. Cada investimento que você faz, cada alma que é salva, Deus está recebendo glória através de missões. Essa visão, então, deve ser crescente em nosso coração. Por quê? Porque o desejo do salvo em Cristo é para que Cristo e Deus, o Pai, seja mais e mais glorificado. Não é isso? Não é o nosso desejo? Então eu vou investir mais, eu vou fazer mais, eu vou me envolver mais em missões, porque eu quero que o nome do meu Deus, que não dá glória a outro, seja honrado e glorificado, mais e mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. E a última palavra que eu tenho, não fique fora dessa bênção. É uma bênção. Amém? Por que é uma bênção? Por que nós não devemos ficar fora da obra missionária? Primeiramente, porque ela trata daquilo que é mais importante, o Evangelho. E nós devemos apreciar e entusiasmar com ele. Segundo, porque tem princípios, e o primeiro princípio é que é essencialmente espiritual. Tratamos de almas. E segundo, porque missões pertencem, a glória pertence a Deus. Que
Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje. Estamos fazendo? Glória a Deus por isso. Podemos fazer mais, para a glória do Senhor. Uma visão crescente, uma visão que glorifica, uma visão que exalta o nome do nosso Deus. Eu quero orar com você hoje à noite.